Olá amigos, aqui é Jim das Selvas trazendo para vocês mais um episódio da campanha feita pelos aliados na invasão da Sicília, Operation Husky. Para contar essa história de forma lúdica, tenho usado o apoio do game da série Combat Mission da produtora Battlefront e nesse caso específico o Fortress Italy. A escolha por esse game, apesar do seu gráfico tosco, vamos dizer, se comparado aos novos títulos de games de estratégia em tempo real, se deu basicamente por outros motivos, como a acurácia histórica em relação à sequência temporal dos eventos e as unidades e armamentos envolvidos. A profundidade estratégica também é muito interessante, implicando em levar em conta o posicionamento das unidades no terreno, que deve ser utilizado de forma a esconder ou pelo menos disfarçar o movimento das tropas em direção aos objetivos. O campo de tiro, taxa de disparo e distância efetiva de tiro são conceitos fundamentais desse jogo e podem fazer a diferença entre a vitória e a derrota em uma partida. O uso de barragens de artilharia, com ou sem os chamados Target Reference Points, que iremos comentar em detalhes durante a partida, assim como o uso de cortinas de fumaça, são de uso fundamental durante a partida e muitas vezes são o que as decidem. Mas o fundamental pela escolha foi a possibilidade de poder gravar as partidas e poder revê-las mais tarde, com calma, muitas vezes vendo passagens e nuances que não haviam sido notadas durante o game. E, como o jogo geralmente é intenso e imersivo, os gráficos acabam por perder um pouco de sua relevância na soma final dos pontos. Além disso, a série Combat Mission conta com uma legião de seguidores fiéis e muito produtivos no que diz respeito aos mods, com uma infinidade deles que aprimoram a qualidade gráfica e os efeitos sonoros da partida. Neste clipe, minha ideia é fazer uma apresentação geral da jogabilidade e mostrar a importância do posicionamento inicial das unidades. Esta batalha ocorreu em 15 de julho de 1943, um dia após as forças da 1ª Divisão Aerotransportada Britânica haver sido obrigada a abandonar essa posição na estratégica ponte de Primosole. As tropas alemãs da divisão de paraquedistas, os Green Devils, ocuparam e se entrincheiraram nos lados norte e sul do rio Simeto, aguardando a chegada das forças britânicas da Durham Light Infantry, que apoiadas por tanques Sherman da 4ª Brigada Armada, que vão procurar retomar o domínio dessa ponte. O objetivo dos Fallschirmjäger alemães, desculpe pela pronúncia, é frustrar esse esforço aliado, mantendo as posições em uma série de locais que podem ser vistos no mapa destacados com uma cor verde. A primeira tela que aparece no cenário nos mostra um resumo dos objetivos e o detalhamento das forças da facção envolvida na luta, no nosso caso, as tropas alemãs. A inteligência sobre as forças inimigas é geralmente pobre, com um grau variável de detalhamento, como seria na vida real, devido ao Fog of War. Algum grau de aconselhamento nos é dado para a melhor disposição das tropas, cuja aplicação vamos poder apreciar na prática. Aqui temos uma visão parcial do mapa, e para tudo ficar mais claro, vamos achar a hotkey para identificar os objetivos primários que devem aparecer em uma coloração diferenciada no mapa. Ok, achei. Alt J. Pelo que podemos ver, basicamente vamos ter que impedir que as forças britânicas se aproximem das áreas denominadas no mapa, que são o posto de comando da 2ª Companhia, logo à direita, e o lado norte e sul da ponte. Com esses objetivos em mente, é que vamos organizar os nossos recursos. Entre os dois bunkers, podemos ver um símbolo que representa o famoso Target Reference Point, ou TRS, que é como vamos nos referir a eles a partir de agora, que são em um número total
de 5 espalhados pelo mapa. Esses pontos são áreas cujas coordenadas foram previamente adquiridas pela artilharia, o que facilita muito o processo para desencadear o fogo dos recursos disponíveis de artilharia, com acionamento via rádio pelos observadores avançados, diminuindo para poucos minutos entre a solicitação e o fogo da barragem de morteiros. Um recurso interessante do jogo é a possibilidade de excluir a representação da vegetação mais alta, o que permite visualizar com maior precisão o relevo do terreno e a disposição das tropas. Aqui outro TRS em uma área de provável origem do ataque inimigo, certamente uma das áreas onde enviarei uma barragem de morteiros de assédio para desorganizar o ataque. Bem, vamos começar a organizar nossas tropas para a luta. Vou começar pelo lado direito, onde existe um recurso muito importante, que é uma metralhadora pesada, com alcance de cerca de 2.000 metros. Recurso esse que funciona melhor quando ela se encontra a uma maior distância do inimigo. Portanto, devemos localizá-lo em uma posição mais afastada do front. Esta linha que traçamos agora é a que permite visualizar as possíveis linhas de tiro a partir da localização dessa metralhadora. Quando aparece o azul claro, significa que conseguimos atingir o alvo que se encontra naquela linha. Pela mensuração efetuada, é possível perceber que a linha de tiro se estende por cerca de 350 metros a partir da posição que ela ocupa, dentro de uma faixa boa também para os rifles inimigos. Uma posição mais adequada para essa arma seria certamente uma localizada na outra margem do rio Simeto. A melhor posição para essa arma é neste ponto, para onde vou deslocá-la logo no início da partida. Ao lado dessa metralhadora existe uma unidade de quartel-general, ou HQ, que tem como função principal a manutenção dos grupos de combate sob seu comando. Algumas dessas unidades, como é o caso dessa, possuem radiocomunicação, como se pode observar pelo ícone na barra da unidade. Isso implica que ela não tem necessidade de uma linha direta visual com as unidades que também possuem esses recursos. Nem todos os HQ têm essa possibilidade, e, neste caso, é necessário manter um contato visual direto com as tropas sob o seu comando. É possível saber quais as unidades que estão sob supervisão efetiva dos respectivos HQ, pela presença de uma linha vermelha clara que parte do HQ até estas tropas. As tropas, onde o traço tem uma coloração escura, não se encontram sob supervisão direta e, portanto, não irão colher os frutos de uma taxa menor de supressão frente ao fogo inimigo. Estarão muito mais propensas à possibilidade de entrar em pânico e fugir da batalha ou se render. Como as unidades de HQ são vitais para manter a boa organização das tropas, prefiro colocá-las em uma posição na qual não estejam na primeira linha de combate. Agora estamos marcando um esquadrão de paraquedista que conta com uma metralhadora MG-42, uma distância efetiva de tiro de cerca de 1.000 metros. Este é outro recurso que funciona melhor a uma maior distância do inimigo, portanto a minha tendência é afastá-la do centro de batalha, para proporcionar um fogo de supressão à distância. Vai também para o outro lado do rio. Os grupos de paraquedistas armados com rifles ou submetralhadoras MP-40 vão ficar dispostos na linha de frente sempre que possível. Os morteiros de 81 mm são um recurso extremamente importante para nós, capazes tanto de tiro direto, quando conseguem contato visual com o inimigo, quanto fogo indireto, que deve ser coordenado pelos observadores avançados ou pelas unidades HQ. Como sabemos que o inimigo utilizará tanques no ataque, não é apropriado que essas unidades permaneçam próximas à linha de frente de combate, onde vão atrair o fogo e ser facilmente suprimidas. Já para o outro lado do rio, em uma posição protegida. Normalmente acompanhando as unidades de morteiros ou canhões,
geralmente é possível observar unidades de transporte de munição extra, que também irão se posicionar atravessando o rio. Vou tentar posicionar melhor esta unidade HQ, para que ela possa supervisionar o maior número possível de tropas sob seu comando. Perfeito. Com esse grupo, vamos fazer uma operação bem interessante. É possível desmembrá-lo em grupos especializados, como por exemplo um grupamento antitanque, um grupo de observadores ou, como no caso, em um grupo de ataque, que vai contar com rifles e submetralhadora, por uma luta mais próxima, e um grupo de suporte de fogo, com um AMG-42, que deverá se deslocar para posições do outro lado do rio. Esta é uma situação interessante. Um grupo de paraquedistas armados com duas MP-40, altamente mortíferas a curtas distâncias, mas com pequena distância de tiro efetivo. E uma MG-42, extremamente eficaz em distâncias maiores. É um dilema, pois não é possível desmembrar esse time em unidades especializadas. Já nesse caso, vou separar esse grupamento em uma unidade de ataque, que vai atravessar o rio e ocupar posições no front, e outro de suporte, que deverá permanecer como suporte desta posição. É muito importante tentar sempre aferir se existe uma linha de tiro viável e efetiva para as unidades, pois pela característica deste jogo, cada soldado é uma unidade operacional, o que implica que, em algumas situações, o operador da metralhadora não se encontra em uma posição com uma boa linha de tiro, o que diminui muito a efetividade do esquadrão. Mais tropas são enviadas através do rio para guarnecer as posições no objetivo, mantendo sempre que possível as unidades com MG-42 do lado norte do rio. Para finalizar a organização das tropas no lado direito do mapa, realocamos o canhão antiaéreo para uma posição na qual possa ser utilizado contra as tropas de infantaria britânicas, com uma linha de tiro mais restrita, evitando chamar a atenção de eventuais unidades blindadas que avancem por aquele setor. Siga o mesmo princípio com o canhão de 88 mm, nossa mais vital unidade antitanque, deve ser bem protegida.
Como esse cenário faz parte de uma campanha, ou seja, as mesmas unidades vão ser usadas para mais de uma batalha, é importante poupar o maior número de tropas e material possível para eventual utilização nas próximas fases. Uma das medidas mais importantes que podemos tomar nesse sentido é restringir o fogo dos canhões anti-tanque, reservando-as para o combate apenas contra as unidades blindadas. É possível fazer isso utilizando uma opção específica no menu, que ordena que essas unidades restringam seu fogo. A ideia é evitar que sua localização seja descoberta precocemente, atraindo o fogo de artilharia inimiga, que esperamos ser intensa e mortal. Ainda na região central, verificamos a posição dos morteiros ali localizados. Esta posição me parece bem ok. Estão relativamente bem protegidos e com uma linha de tiro com visão direta da área no entorno da ponte, onde poderiam suprimir as forças inimigas que para lá se dirigissem, usando o tiro direto. As linhas de comando para essas unidades estão perfeitas, o que vai implicar em uma efetividade maior destes morteiros. O observador avançado, principal responsável pelo direcionamento do fogo indireto, deve, sempre que possível, estar posicionado com uma visão direta para a maior parte do cenário. Não vamos posicionar nenhuma outra unidade nesta posição, para evitar a atração do fogo inimigo. No edifício à direita do observador avançado, existe uma linha de tiro perfeita sobre os objetivos junto à ponte. E para lá, deslocamos uma unidade de metralhadora pesada, que vai estar melhor protegida pela estrutura do prédio e com o benefício de uma excelente linha de tiro. O mesmo recurso de dividir os grupos em subgrupos específicos vai sendo replicado em todas as unidades dos paraquedistas, em que isto é possível, lançando as unidades de assalto mais para o front, as unidades portando rifles antitanque deslocadas para as prováveis linhas de avanço dos blindados inimigos e mantendo os operadores das MG-42 em uma posição mais à retaguarda. Encontrei uma ótima posição para essa unidade portando rifles antitanque. Minha única dúvida é se os 150 metros que a separa da cabeceira sul da ponte estão dentro do raio de ação efetivo destas armas.
Este canhão antitanque está com uma linha de tiro muito restrita, mas direcionada para uma das possíveis linhas de avanço para a ponte. Outra etapa importante na organização das tropas de infantaria é limitar os limites a partir do qual elas vão iniciar o engajamento contra as unidades do inimigo. Isso tem duas vantagens. A primeira e mais importante é evitar o desgaste de munição fora do alcance efetivo de suas armas, evitando também o reconhecimento precoce de suas posições pelas forças antagônicas. Na organização do lado direito, seguimos os mesmos princípios utilizados nas outras áreas, ou seja, dividindo as unidades, deslocando aquelas especializadas em ações antitanque mais à frente, dentro dos seus limites de tiro efetivo, e que são comandadas a só entrarem em ação contra as unidades blindadas. As unidades de assalto mais próximas ao front e aquelas portando as temíveis MG-42 posicionadas mais à retaguarda. Damos os últimos retoques, com o melhor posicionamento das unidades de HQ. Logo vamos poder iniciar a batalha e verificar na prática o funcionamento das nossas disposições.
Para finalizar, um último detalhe. Vou utilizar os observadores avançados para dirigir um fogo preemptivo de morteiros em áreas onde suponho que o inimigo vá concentrar suas tropas antes do ataque. Como esta barragem está sendo direcionada para um local onde há um dos famosos TRS, já comentado anteriormente nesse vídeo, a latência para o início desse fogo é praticamente nenhuma, o que vai ser ótimo para desorganizar as forças do inimigo. Verdammt, wir brauchen Artillerie auf dieser Position, sofort! Artillerieschlag freigegeben. Artillerie verfügbar. Ich brauche hier Artillerieunterstützung. Positiv. Bereithalten für Artilleriemission. Artillerieschlag freigegeben. Após cerca de 1 hora de preparativos exaustivos e posicionamento das tropas, e com uma última verificação nas condições climáticas e do terreno, podemos finalmente dar início a essa batalha. E ao próximo vídeo, com seu relato e avaliação se nossas medidas alcançaram o sucesso esperado. Espero que tenham gostado. E, se gostaram, não deixem de dar um like e se inscreverem no canal. Até mais, fiquem bem e usem máscara. Namastê.